Olá, tudo bem? Sou o professor Nelbert Menes, professor da Universidade Federal do Piauí. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos gravar sobre o estudo de um livro chamado A Grander Story, como está colocado aí no slide. Vai ser uma série de estudos sobre esse livro, A Grander Story, An Invitation to Christian Professors, que é uma série que vai realizar uma síntese da mensagem desse livro. E eu queria convidar você a assistir esses vídeos, a refletir, pensar, compartilhar com outros também a mensagem desse livro maravilhoso, poderoso, que a gente vai estar estudando. É uma iniciativa do MODU Brasil, Movimento Docente Universitário do Brasil, ligado à CRU, Campus Crusade for Christ, né, a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, que nós chamamos de CRU Brasil, e o MODU, o Ministério Docente, voltado para alcance de acadêmicos, a comunidade acadêmica como um todo. E esse livro é um livro que é uma produção da própria CRU Press, nos Estados Unidos. Ainda não tem ele em português, mas já está em processo de tradução. E do que trata o livro? Ele fala a respeito da vocação acadêmica, ou seja, da vida acadêmica vivida como uma vocação em Cristo. E nós vamos ver que o propósito principal dele é despertar o interesse, a visão, o propósito dos acadêmicos cristãos para integrarem a sua fé, a sua vida acadêmica, dando a ela um significado muito mais profundo, mais rico, e enriquecendo também o mundo, a realidade à sua volta. Então, os autores, quem são? Rick Hove, ele é missionário de tempo integral, é o diretor do Faculty Commons, que é um ministério, assim como é o módulo no Brasil. Faculty Commons é o ministério docente, ministério com professores, mas acadêmicos de modo geral, mas principalmente com professores lá dos Estados Unidos, ligado à CRU também. E o Rick Hove, ele é o diretor do Faculty Commons lá. Ele é graduado pela Georgia Tech, que é uma das principais universidades de tecnologia dos Estados Unidos. E ele é também teólogo, né, graduado em teologia também pelo Evangelical Divinity School, e é missionário de tempo integral da CRU, como já foi falado. E a Heather Holleman, que é doutora pela Universidade de Michigan, é professora de escrita avançada na Penn State University. Ela tem vários livros publicados na área em questões relacionadas com a vida cristã, e é uma professora premiada lá na Penn State. Tem já prêmios alcançados como de docência mesmo, de trabalho escrito, e são os dois autores deste livro maravilhoso. E o sumário do livro, coloquei aí ainda em inglês mesmo, mas só para nós termos uma ideia do que trata o livro como um todo. Então, ele tem um prólogo, um prefácio, uma introdução, e ele é dividido em 3 partes, certo? A primeira parte é tratando da teoria, a teoria em si, né? Ele vai falar sobre a grande história de Deus, né? Que gira em torno da história de redenção da humanidade, a criação, queda, redenção e restauração através de Cristo. Então é o capítulo 1º, ele vai contar um pouquinho sobre isso, que nós já conhecemos bem, mas com uma roupagem bem interessante, fazendo conexões com a nossa vida acadêmica também. E no capítulo 2 ele vai falar sobre Cristo, né, que é o grande, né, o maior de todos, e que é de fato o grande protagonista da maior história, né, da mais grandiosa história da humanidade, da existência. Né. E o capítulo 3 ele vai falar sobre o que é ser grandioso, sob essa ótica, né, o que é ser grandioso dentro da perspectiva da maior de todas as histórias, da mais grandiosa de todas as histórias. O que é ser grandioso. E o que é fazer coisas grandiosas também. Isso também dentro dessa perspectiva da maior de todas as histórias, mais grandiosa delas. Então, na perspectiva cristã, diante dos olhos de Deus, diante dos olhos de Cristo,
o que é ser grandioso, o que é fazer coisas grandiosas, né? Então esses primeiros 4 capítulos são da primeira parte, tratam da teoria da coisa, né? Então, se pela perspectiva, pela ótica acadêmica, fazer coisas grandes ou ser grande é construir uma história, construir um grande nome para si, na perspectiva cristã é diferente, né? Se no capítulo 4 ele vai falar sobre fazer grandes coisas, né? Fazer grandes coisas, então será que é ganhar grandes prêmios acadêmicos ou a melhor dissertação, a melhor tese, né? Seja o que for, isso não são fazer grandes coisas na perspectiva cristã, né? Então, o que é, nessa perspectiva cristã, na ótica da maior, né, a mais grandiosa de todas as histórias, que é fazer coisas grandes. Isso aí tudo é tratado nessa primeira parte deste livro. A parte 2 vai tratar sobre autobiografias, pequenas autobiografias de acadêmicos cristãos que levaram a sério sua vocação em Cristo e vivenciaram uma conexão entre a sua vida acadêmica e sua fé. Integraram, né, a vida acadêmica à sua fé e como isso impactou a sua vida acadêmica, como isso impactou a vida dos seus colegas, a vida de seus alunos, a universidade e mesmo a sociedade em muitos casos, como a gente vai ouvir nessas histórias, né? Isso a gente vai ver que tem muitas histórias maravilhosas aqui para nos inspirar, certo? Então, quem são eles? Quem é o Zinga, que é da Universidade da Virgínia, Susan Ciol, da Universidade Politécnica da Califórnia, né, do estado da Califórnia, né, California State, o Dr. Walter Bradley, que é da Escola de Minas, no Colorado, Dr. Phil Bishop, que é da Universidade de Alabama, John Walkup, que é da Texas Tech, e a Heather Holman, que é da Penn State, que é uma das coautoras do livro. E aí, a parte 3, ela trata sobre e em direção a um futuro mais grandioso, né? A perspectiva prática da coisa, né? Então, que passos, o que eu posso fazer para viver minha vida acadêmica sob a perspectiva da vocação cristã. E então o capítulo 11 vai tratar de práticas tiradas dessas autobiografias, foram vistas na parte 2, para nos incentivar a ver que coisas como essas, ou outras semelhantes, eu posso fazer para vivenciar de forma mais ampla a minha vocação no mundo, na vida acadêmica. No capítulo 12, vai falar de um desejo mais grandioso, né? Que seria um desejo que vai além do nosso próprio ministério pessoal, que vai além da nossa vida, por mais dedicada que ela seja ao serviço do Reino de Deus. Mas o capítulo 12 vai nos falar sobre uma visão mais ampla, uma visão de mundo, uma visão para assim, plantar em nós o desejo de ver assim, professores acadêmicos ao redor de todo mundo abraçando a sua vocação em Cristo e influenciando, impactando a vida de pessoas e da sociedade através disso. E os apêndices, aí vão tratar de questões legais, ou seja, mas isso pensando na lei americana, mas precisamos ter também um estudo sobre a lei brasileira. Então, o que a gente pode fazer, o que é permitido, o que não é, o que é legal, o que é contra a lei, né? A gente pode pregar abertamente, né? A gente pode fazer algum tipo de realização na universidade, né? De algum evento religioso, coisa desse tipo, né? Então, o que é permitido, o que não é. Então, isso eles vão tratar no apêndice A e apêndice B com relação à lei americana. E no apêndice C vai falar sobre o Faculty Commons. O que é o Faculty Commons? O Ministério Docente da CRU nos Estados Unidos. E vai falar um pouquinho mais a respeito do Ministério no apêndice C. E aí a gente já vai começar com
assim, falando sobre o público, né? Quem se destina ao livro. Há professores universitários, estudantes de pós-graduação, pesquisadores, funcionários de modo geral que trabalham na universidade, estudantes de graduação também que têm interesse em vida acadêmica e a comunidade acadêmica como um todo, né? Desde que se identifique com a fé cristã. É interessante, eu vou destacar isso aqui, estudante de pós-graduação, lá nos Estados Unidos, o Faculty Commons tem um ministério voltado só para estudantes de pós-graduação. Dentro do Faculty Commons, que é esse ministério que publicou esse livro, eles têm uma frente de trabalho, digamos assim, se fosse um subministério, ministério dentro do ministério, só voltado para estudantes de pós-graduação, porque eles entendem como sendo algo muito estratégico, principalmente lá, que a maioria, talvez, dos estudantes de pós-graduação são estrangeiros. Então, é um mundo dentro da universidade, eles têm a grande oportunidade de testificar de Cristo para muitos estudantes asiáticos, também muçulmanos, aí, várias etnias e nações diferentes. E é isso, então o público, todo aquele acadêmico que se identificar com a fé cristã. O foco principal dos professores universitários. E nos estudantes de pós, na verdade. Então, o prólogo é escrito por Jeff Harding, não sei se é essa pronúncia, mas ele é da Universidade de Wisconsin. Ele começa com um trechinho da obra Ortodoxia, do Chesterton. Ele diz: eu sempre senti a vida primeiro como uma história. E se há uma história, há um contador de histórias. Então, bem interessante, né? Aí ele vai dizer, logo em seguida, que todos nós somos contadores de histórias, né? Quer a gente queira, quer não. Quer a gente tenha consciência disso, quer não. Mas todos somos contadores de história. E nós, de modo geral, queremos contar uma história que o personagem central somos nós mesmos. Então, ainda que de forma inconsciente, a gente tem contado uma história e o personagem principal a gente costuma colocar nós mesmos, já que nós estamos sempre em busca das nossas realizações pessoais, da nossa segurança pessoal, construir nosso nome, construir nossa fama, nossa fortuna, né? E seja o que for, mas de modo geral nós estamos sempre pensando em nós mesmos. E aí ele nos lembra que nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, citando Mateus capítulo 5, lá, Sermão da Montanha, né? Então ele nos lembra isso, que por mais que a gente queira viver a nossa vida e contar a nossa história a respeito da nossa própria vida, mas existe aí um conflito, porque o nosso chamado é para sermos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, para servir aos outros, não a nós mesmos, né? Servir a Deus e ao mundo. Servir a Deus e ao próximo. Aí isso me faz lembrar bem dos 2 mandamentos, que Jesus disse que resumia toda a lei e os profetas, resumia toda a vontade de Deus, todos os mandamentos, né? Que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, de fato, toda a Escritura não vai falar a respeito de nós mesmos, vai falar a respeito de Deus e do nosso próximo. Isso é muito significativo. E aí ele complementa que Deus nos chama para contarmos a sua grandiosa história ao mundo. Deus não nos chama para contarmos a nossa história, mas nem para construirmos a nossa história. Deus nos chama para contarmos a sua grandiosa história ao mundo. Que isso é aquilo que realmente pode nos realizar, é aquilo que realmente pode nos fazer feliz, é aquilo que realmente pode dar significado na nossa vida, porque é para isso que nós somos chamados. E só vamos encontrar significado, propósito na vida, se for vivenciando aquilo para que nós fomos criados. E nós fomos criados e chamados por Deus para contarmos a sua grandiosa história ao mundo. Isso seja através das palavras, do testemunho, seja, na verdade, de todas essas formas ao mesmo tempo, né? Mas aí ele vai e menciona que, mesmo nós como cristãos, costumamos estar mais ocupados
em contar a nossa própria história do que a história de Jesus. E aí, por que isso? Ele nos traz essa reflexão. Por que nós passamos a maior parte do tempo pensando em nós mesmos, ocupados com os nossos próprios problemas, com nossas próprias preocupações, com nossas próprias vontades e ambições? Mesmo a gente tendo consciência de que a história que Deus quer que nós contemos ao mundo é a história de Cristo, né? Então, por que isso? Aí ele coloca, né, alguns pontos. O primeiro deles é que nossa natureza é pecaminosa, nós sabemos disso, temos consciência disso, como cristãos evangélicos, né, que todo homem é pecador. Então sabemos que a natureza do homem é pecadora, é inclinada para o mal. Esse é o principal propósito, o primeiro deles. Segundo, por conta das influências do meio, ele vai citar até um artigo do New York Times que fala a respeito de uma teoria que a gente chama em português de entorpecimento grupal, que é como o meio ele influencia nosso comportamento e nossas práticas. Se nós pensarmos no meio acadêmico que temos hoje, é um meio muito competitivo, é um meio em que está ali o ápice da competitividade, o ápice, né, da vaidade humana mesmo, da busca exacerbada, né, pela promoção do eu, né, do ego. Então, nós estamos num meio que nos influencia muito nesse sentido também. Se a gente for parar para pensar, enquanto eu estou ocupado, se eu começar a me ocupar só com as coisas de Deus, né, eu fico para trás. A impressão que a gente tem, né, é essa, porque meu colega ali está correndo para publicar um artigo, meu outro colega tá já, vamos dizer, já tem 3 ali no ano, né? E o outro colega lá, ele está conseguindo influências fortes na universidade, na administração acadêmica e coisas assim, e a gente vai pensando, não que uma coisa elimina a outra, não que se a gente viver se dedicando ao próximo, a servir ao próximo dentro da universidade, a servir ao Senhor dentro da universidade, a gente não vai poder também ser um acadêmico de sucesso e ter publicações e ter influência, não é isso que eu estou dizendo. Mas, se nós formos pensar na ótica humana, enquanto você está ocupado com outras coisas, né, se você estiver ocupado com questões ministeriais, outros estão se dedicando a construir seus nomes no mundo acadêmico, né? Então, você está correndo menos, então você está ficando para trás. Esse seria o pensamento numa ótica humana, né? E nós somos humanos, então, mesmo que a gente não pare para pensar sobre isso, mas me parece que, e é o que o Jeff Harding coloca também, é o nosso natural. Mesmo que sem perceber, a gente vai absorvendo isso. A gente acaba querendo correr numa pressa, num passo que o mundo à nossa volta, o mundo acadêmico ali à nossa volta, corre. E outro motivo também é a escassez de referências. Isto é, se nós pensarmos quantos professores cristãos, mas não só cristãos, mas professores que fizessem questão de integrar a sua fé às suas práticas acadêmicas, professores que tivessem claramente mostrando que querem servir aos seus alunos, aos seus colegas. Quantos professores que levavam isso a sério em suas vidas nós tivemos? E não só isso. Quantos professores nós tivemos que mostraram se importar realmente conosco, que mostraram estar preocupados, inclusive, com a nossa vida espiritual, nossa vida pessoal. Aqueles que tiveram, com certeza não tiveram muitos desses. E os que tiveram algum, ainda são só minoria, infelizmente. Então, a escassez de referências no mundo acadêmico, por tudo que já foi falado, né, é também um dos motivos que nos leva a viver, muitas vezes, uma vida acadêmica separada da nossa perspectiva da vocação em Cristo, né, da nossa fé pessoal. Ele, inclusive, coloca essa questão de que a maior parte dos acadêmicos cristãos vive a sua vida na universidade de uma forma e sai da universidade
né, na igreja de outra. Não que necessariamente vai estar dando mau testemunho, mas simplesmente, quando está na universidade, só pensa sobre as coisas da sua vida profissional. E quando está na igreja, é que vai pensar nas coisas espirituais, ou mesmo quando está na sua casa. Mas a maioria dos cristãos acadêmicos não está tão preocupada em moldar a sua vida acadêmica, suas práticas acadêmicas, à luz da vocação cristã. E como o livro coloca, à luz da mais grandiosa de todas as histórias, que é a história de Cristo. Então, escassez de referências, né, é um dos motivos. A Grand History quer dar a você uma visão clara do lugar da academia e do acadêmico cristão na grande história de Deus no mundo. Ou seja, o quanto a academia ela influencia o mundo e o quanto o cristianismo influencia a academia, o quanto já influenciou no passado, o quanto essa influência fez pelo mundo e o quanto essa influência pode ainda fazer pelo mundo, né? Então, o livro ele quer nos dar essa visão sobre o potencial que o acadêmico cristão tem dentro da academia para servir ao mundo, né? Para construir e contar a grande história de Deus ao mundo também. Então, nós temos aquilo que existe de maior potencial para a transformação do mundo, que é o Evangelho. E estamos na instituição, no ambiente que tem maior potencial para transformar o mundo, que é a academia, a universidade. De modo geral, os cristãos, eles costumam pensar que é a igreja que é a instituição que tem maior potencial para a transformação do mundo. No livro, a perspectiva que eles colocam é diferente, eu também concordo, né? Que a instituição, falando de instituição, que tem maior potencial para transformar o mundo é a universidade. A igreja como instituição não tem o poder que a universidade tem. A igreja espiritual, a igreja de Cristo, os cristãos verdadeiros, aqueles que verdadeiramente servem a Deus, que amam a Cristo e que colocam seu coração, sua vida nas mãos de Cristo para transformar, para servi-lo e transformar o mundo, esses são os agentes que têm maior potencial para transformar o mundo. Mas não é a instituição igreja, é a igreja espiritual, né? A igreja transcendental. Falando de instituição, a instituição que tem maior potencial para a transformação do mundo é a universidade. Sempre foi assim na história. Mas onde houve maiores mudanças, maiores transformações, foi justamente quando os cristãos influenciaram o mundo através da própria universidade. Se nós formos olhar a história, desde uma maioria dos grandes avivamentos que aconteceram, né, aconteceram passando pela universidade, a universidade sempre foi plataforma de grandes avivamentos, mas não só avivamentos espirituais propriamente ditos, mas também avivamentos do pensamento, avivamentos da cultura, transformação da cultura, transformação da sociedade como um todo também. Então, e normalmente partindo de ideias, de princípios, ou mesmo de ações de cristãos. Então, a combinação dos valores, dos princípios do cristianismo e das ferramentas da universidade, da academia, nós podemos ter a visão de como nós, como acadêmicos cristãos, dentro da universidade, temos o potencial de construir a grande história de Deus no mundo. Então, já fica a pergunta, né? Como nós podemos viver a nossa própria história, nossa própria história acadêmica, nossa própria história, vida pessoal, sob a perspectiva da mais grandiosa de todas as histórias que já foi contada, que é a história de Cristo, a história de redenção, a história de restauração de todas as coisas, né? Em Cristo, contada pelo próprio Senhor, por sua vida, morte e ressurreição. E como acadêmico cristão, como nós, né, temos passado à frente essa história, a história de Jesus,
o maior contador de histórias do mundo, né? Não no sentido de mentiroso, né? Essa expressão às vezes é usada nesse sentido de mentiroso, mas não é o caso aqui. Mas ele é o maior contador porque ele foi o maior que já existiu e contou a maior e mais importante história do mundo, né? E outra reflexão importante é que história a nossa vida tem contado. Foi falado aqui logo no início que todos nós somos contadores de histórias, quer a gente queira, quer não, quer a gente tenha consciência, quer não. Então, qual é a história que a sua vida tem contado, né? Qual é a história que a minha vida tem contado? Ela tem contado a história de um acadêmico que tem se esforçado para construir um bom currículo Lattes. Ela tem contado a história de talvez um acadêmico de sucesso. Ela tem contado só isso é bom, claro, mas ela tem contado também a história de homens e mulheres de Deus, tem contado a história de servos de Cristo, tem contado a história de alguém que não está num altar ou numa posição superior, mas alguém que está ali para servir, para ajudar, para auxiliar, para socorrer, para incentivar, para motivar, para redimir e restaurar. Redimir, quem redime é Jesus, né? Mas para restaurar, já que ele colocou nas nossas mãos tão falado, tão amado mandato cultural, né? Para transformar a cultura, transformar o próprio exercício acadêmico, o próprio exercício do conhecimento, para ressignificar o conhecimento, ressignificar os dons e a vocação acadêmica mesmo, né? Então, que história a nossa vida tem contado? Então, o propósito desse livro é convidar acadêmicos cristãos a viverem a mais grandiosa história de Deus, centrada na história de seu Filho, Jesus Cristo. E o mundo acadêmico, a gente já mencionou isso, é um lugar com o maior potencial de transformação do mundo. Eu fico pensando que todos os problemas que a humanidade tem como ser solucionados com a boa vontade e esforços internacionais. Vamos pensar aqui a questão da fome, né? na África, por exemplo. Há como ser resolvido com esforços internacionais. Nós temos tecnologia, temos riqueza suficiente para isso, temos conhecimento suficiente para isso. Mas a solução para problemas como esses não vão partir dos governos. Como ao longo de toda a história a gente tem visto, as soluções para a maior parte das coisas da humanidade partem do mundo acadêmico. Então, se isso acontecer, provavelmente as soluções vão sair do mundo acadêmico, de esforços do mundo acadêmico. Mas, mesmo no mundo acadêmico, se todos estivermos vivendo apenas preocupados com a construção do nosso próprio nome, da nossa própria história, nós vamos reduzir o poder, o potencial que o mundo acadêmico tem, vamos reduzir muito, significativamente. Nós só vamos conseguir dar passos além para fazer coisas grandiosas se formos motivados por princípios e valores que são, por natureza, cristãos. E aí, essa combinação dos princípios e valores do cristianismo, a visão cristã, com esse potencial da universidade, que podem, de fato, transformar o mundo mesmo. E aí, os principais agentes para essa transformação são quem? São os professores. Mas como é que isso vai se viabilizar se os professores, de modo geral, são pessoas que são ocupadas demais consigo mesmos, com seus propósitos, com seus interesses pessoais, né? Então, nós precisamos ser referências verdadeiras. E para sermos referências verdadeiras, nós precisamos ser moldados em quem? Moldados em Cristo. Então,
como ele tem sido molde para a nossa prática acadêmica e profissional, para a nossa vida, né? Para a nossa prática acadêmica e para a nossa prática profissional. O que Cristo faria no seu lugar? Como seria o seu relacionamento com seus alunos? Como o seu relacionamento com seus alunos, com seus colegas, com seu grupo de trabalho, até mesmo seus objetivos e propósitos das suas práticas acadêmicas, como eles seriam mudados se eles fossem moldados única e exclusivamente em Cristo. Então, esse aí é o grande convite que o livro nos faz. Refletirmos e moldarmos a nossa vida em Cristo, nossas práticas profissionais, nossas práticas acadêmicas, nossa vida acadêmica também em Cristo. E aí o livro ele vai trazer, né, o prefácio nos conta isso, né, que o livro ele vai trazer vários exemplos, várias autobiografias de histórias maravilhosas, grandes histórias, mas essas histórias foram moldadas, foram forjadas na mais grandiosa das histórias do mundo, né? Moldou os protagonistas dessas histórias e dando a Cristo maior protagonismo. Isso é fantástico, né? Porque é tirar o eu do centro e colocar Jesus no centro, tirar o eu do altar e colocar Jesus no altar, fugir da egolatria, né? Fugir, que é tão comum no ambiente acadêmico. Eu costumo dizer assim que a universidade, pelo menos as ideias, os princípios básicos da universidade moderna nasceram principalmente com os cristãos. Se nós formos pensar, os pais da ciência foram motivados por questões religiosas, né? Questões de fé, principalmente, né? Por entender que o universo era criado, que entendiam que o universo tinha ordem, e porque ele tinha ordem ele era passível de ser estudado, e por isso que eles buscaram e descobriram leis que regiam o universo, como Isaac Newton e companhia. Mas então, assim, a universidade também tem uma influência forte da ideia do sacerdócio de todos os fiéis, né? da doutrina do sacerdócio de todos os fiéis, que se não fosse a doutrina do sacerdócio de todos os fiéis, então os pais da ciência não entenderiam que era possível que eles compreendessem, eles não sendo clérigos, né? Embora muitos fossem também clérigos, mas é que eles não fossem clérigos não teriam condições de entender a revelação de Deus. E a ideia também da revelação geral de Deus, que Deus revela através da criação. Tudo isso deu as bases para como a gente sabe, né, conhece aí da história também, para a construção até do método científico, Francis Bacon e companhia também. Aí tem, vocês sabem muito mais disso que eu, mas é fato que o cristianismo ele teve uma influência tão grande, tão forte sobre a construção da própria universidade, que a gente pensa que a universidade ela deveria ser regida pelos mesmos princípios desde o início, que eram o serviço, assim, a glória de Deus e o serviço ao próximo. Mas isso se perdeu, a gente bem sabe, né? Os tempos foram mudando, o iluminismo, tantas coisas, tiraram Deus do centro e colocaram o homem no centro. Então, o protagonismo passou a ser do cientista, né? E isso fez com que a universidade se tornasse um palco assim da vaidade humana mesmo, né? Então, o livro ele nos traz assim esses exemplos, né, de pessoas que mudaram isso, que resolveram, decidiram devolver o protagonismo a quem é de direito, que é Cristo. E nisso moldaram suas vidas acadêmicas e tem histórias lindas para nos contar. Então, o livro ele tem o propósito de ser uma âncora para o corpo docente cristão integrar sua vida acadêmica à sua missão, encontrando nova identidade, missão, esperança à luz da mais grandiosa das histórias. Então, esse é o propósito do livro, nos ajudar, nos motivar a integrar nossa vida acadêmica à nossa missão.
E quando nós falamos sobre integrar nossa vida acadêmica, nossa missão, muitas vezes nós cristãos pensamos apenas no ponto de vista da pregação, né? Como se isso significasse que a gente tivesse só que estar pregando para colegas, para amigos, para os alunos. E, na verdade, a pregação, o testemunho verbal, ele é importantíssimo, sim, maravilhoso, é uma ferramenta maravilhosa que o Senhor tem nos dado e que a igreja faz uso disso e cresce através disso. Mas é mais que isso. Integrar a vida acadêmica à missão é ressignificar todas as nossas práticas acadêmicas à luz da nossa missão como servos de Deus e servos da humanidade também. Isso tem relação com a nossa compreensão, né? Ressignificação dos nossos valores, inclusive, né? Dos nossos e do uso dos nossos dons. É compreender aquilo que Deus nos deu como dons. Se nós estamos na academia, podemos ser ditos como intelectuais também, isso não é para nossa glória, isso não é porque nós somos melhores que ninguém, mas Deus nos deu isso como um dom. E todos os dons que Deus nos dá, Ele nos dá com o propósito de nos capacitar a servi-lo melhor e servir também ao mundo melhor, né? Então, o que Deus nos deu de conhecimento, de capacidade também intelectual, de oportunidades, nós devemos entender como dons que Deus nos deu para construir, colaborar na construção da sua grande história no mundo. E essa grande história ela é construída mediante vidas virtuosas, vidas dos servos do Senhor, né? Vidas são acadêmicos virtuosos ou iletrados virtuosos, mas pessoas que têm a virtude do Espírito Santo na sua vida. E é desse modo como Deus constrói a sua história no mundo, né? Através dessas pessoas, capacitando, dando dons aos homens, como a Bíblia fala. A Bíblia diz que Deus constituiu alguns, por exemplo, para serem doutores. O acadêmico cristão ele deve entender que foi Deus que o constituiu dessa forma, mas para a edificação da igreja e para o serviço do mundo também. Então, faz parte da nossa missão a restauração de todas as coisas. Mas é Cristo quem vai restaurar todas as coisas, sim, mas Ele já começou a restaurar através da sua igreja também. E isso passa por todos os campos da existência, né, em que a humanidade toca, inclusive o conhecimento. Faz parte do nosso mandato cultural, faz parte da nossa vocação cristã, a redenção do conhecimento, a redenção da cultura. E quem tem que fazer isso somos nós, né? A ressignificação, inclusive, da própria universidade. Ajudar as pessoas a compreenderem que existe algo mais além delas mesmas, né? E que tudo aquilo que elas têm, por exemplo, nossos alunos na universidade estão estudando, mas eles precisam entender que existe algo mais além simplesmente da vocação, além simplesmente da profissão ou do sucesso profissional. E que aquilo não vai ser suficiente nem para satisfazê-los, para fazê-los felizes, e que ao mesmo tempo seria uma perda muito grande da vida deles eles viverem só para si mesmos e desperdiçarem tantas capacidades, dons e talentos que eles têm, que Deus deu a eles, porque Deus deu dons aos homens, não só aos chamados, não só aos salvos, né? Não só aos cristãos, mas Ele deu dons a todos os homens. E nós, como sacerdotes do Senhor, se nós exercitarmos o nosso sacerdócio também na vida acadêmica, nós podemos ajudar as pessoas a descobrirem o melhor uso dos seus dons e talentos, até mesmo os não cristãos. E é claro, sem deixar com tudo isso de testificar sobre o maravilhoso plano de salvação do Senhor. Sem testificar sobre Cristo, sem mostrar que todas essas coisas que Deus nos dá a oportunidade de viver não são nada se não forem vividas fora de Cristo, né? Então,
E aí a questão da praxis mesmo, a chamada ortodoxia, ortopraxia, né? É você crer na coisa certa, na pessoa certa, que é Cristo, e viver da forma certa, coerente com a sua fé também, né? Então, tudo isso também, claro, faz parte do nosso testemunho. Mas, então, isso é o que nos traz o prefácio do livro, nos falando sobre esse propósito tão maravilhoso de motivar cristãos acadêmicos a vivenciarem sua vocação. E aí a gente entra na introdução, aí vai começar para valer aqui o texto, né? E na introdução, os autores, né, o Rick Hof e a Heather Holman, eles colocam que é o chamado, né, do cristão é viver a vida para outra pessoa, é construir um outro nome, né? Não é viver para nós mesmos, nem construir nosso próprio nome. E isso é uma posição oposta àquela da Torre de Babel. Qual foi o grande pecado lá de Babel? O grande pecado de Babel não foi desobediência, o grande pecado de Babel não foi eles quererem estar unidos em torno de um propósito só, que isso é até algo interessante, né? Mas o grande pecado de Babel, se nós lermos lá em Gênesis 11:4, vai dizer assim: vamos construir uma torre bem alta, né? Construir que atinge os céus, tal, e eles dizem em algum momento algo assim: e vamos construir um nome para nós mesmos. Esse aí que morou o engano deles, aí que morou o grande erro deles. Vamos construir um nome para nós mesmos. Eles queriam construir seus próprios nomes, né? Queriam construir a sua identidade de forma independente de Deus. Que foi o erro também de Adão e Eva. Querer tomar conhecimento do bem e do mal de forma independente, por si mesmos. De forma independente de Deus, né? Então, esse espírito de Babel é o espírito que vigora na universidade. Se nós formos ver, de modo geral, as pessoas estão em busca de construir sua própria vida, seu currículo, né? Talvez o grande ídolo da vida acadêmica no Brasil, por exemplo, seja o currículo Lattes, né? Todo mundo quer construir um Lattes muito bonito, né? Cheio e construir um nome para si. Não que seja errado, eu já falei isso, nós sermos exemplares pesquisadores, na verdade, faz parte do nosso chamado isso, sermos exemplares professores, exemplares profissionais. Mas isso deve ser apenas um produto e não o objeto da nossa vida. Não devemos viver a nossa vida para construir nosso nome, mas para construir o nome do Senhor. E esse é o chamado cristão, viver a vida para outra pessoa. Ou como diz Tim Keller, naquele livrinho maravilhoso que é Ego Transformado, se você não leu, leia, é um livrinho pequenininho, muito gostoso de ler, e que reforça essa mesma ideia, né? A ideia do autoesquecimento. Você esquecer um pouco de você, não significa que você não vá lutar pela sua sobrevivência e buscar as coisas que precisa, mas o seu propósito principal de vida não vai ser voltado para você. Seu objetivo principal de vida não vão ser seus objetivos pessoais, embora eles não signifiquem que eles não possam existir, mas eles vão existir à luz da maior das histórias, da mais grandiosa de todas as histórias, que é a história de Cristo. Então, se a sua vida, se a sua vontade, se o seu querer for moldado em Cristo, for moldado na história de Cristo, suas ambições pessoais todas vão mudar também. E aí você vai viver para outra pessoa, vai viver para Cristo. Isso não é um chamado, ao contrário do que muitos pensam, viver para Cristo não é um chamado para os missionários de tempo integral só, ou para as pessoas que se dedicam, pastores, né, líderes que se dedicam integralmente ao ministério.
mas isso é chamado para todo cristão. A Bíblia é repleta de passagens que nos dizem isso. O livro também ele traz muita coisa, muitas passagens bíblicas interessantes que a gente não vai ter tempo de consultar, mas eu incentivo vocês a lerem o livro e conferirem cada uma delas. Então, o espírito da vocação cristã é um espírito oposto ao espírito de Babel. E o espírito da vocação cristã é o espírito da cruz. É o contrário do espírito de Babel. Então, o interessante é que a Heather coloca que ela escapou da prisão do ego quando percebeu que realmente o que importava era fazer grande o nome de Jesus, não grande o nome dela. Mas eu já falei que ela é uma professora de uma universidade importantíssima, grande, nem é uma professora premiada nessa universidade. Mas a busca dela não foi fazer grande o nome dela, foi fazer grande o nome de Cristo. Antes de ser conhecida como uma professora premiada em sua universidade, ela é conhecida como uma cristã verdadeira, que serve a Deus, serve ao seu próximo, serve aos seus colegas, serve aos seus alunos, que ama, que se importa realmente com os seus alunos, com os seus colegas, com as pessoas à sua volta. E olha como é interessante o que os autores colocam aqui também. Aqui eu peguei só algumas partes do livro, certo? Alguns trechinhos interessantes, resumi outras coisas, coloquei nas minhas palavras também, mas só para pegarmos aí as ideias centrais. E olha como é interessante isso que eles colocam aqui. Deus nos criou para uma história muito maior que a nossa própria história. Deixar de viver para a nossa própria história e deixar de construir nosso próprio nome só é possível pela fé. Então olha como é interessante. Deus nos chamou para negarmos a nós mesmos. Deus nos chamou para abrirmos mão do nosso nome. Deus nos chamou para vivermos para Ele, para vivermos para a vida dEle, não para a nossa própria vida. Para vivermos para outra pessoa, para Cristo. Mas, ao mesmo tempo, viver para a história dEle é viver para uma história muito mais grandiosa do que a nossa própria história. Viver para a nossa vida é muito pouco. Viver para a nossa vida é muito insignificante. Então, negar a si mesmo é a porta para viver algo muito maior do que nós podemos viver buscando nosso próprio benefício. Negar a si mesmo para viver para Cristo é abrir a janela para um horizonte muito maior, muito mais lindo, muito mais belo, muito mais prazeroso, muito mais maravilhoso, para nos dar um significado muito mais profundo, para ressignificar totalmente, né? Tudo que nós fazemos na nossa vida, nossos dons, nossos talentos. E isso tem o poder de nos fazer muito mais felizes do que viver para nós mesmos. Então, ao mesmo tempo que nós morremos, quando nós negamos a nós mesmos, nossa própria vontade, nós ressuscitamos para algo muito maior, muito mais belo, muito mais grandioso, que é uma história muito mais grandiosa do que a nossa própria, que é a história de Cristo, a história do reino de Deus, da construção do reino de Deus nessa terra. Mas isso só é possível pela fé. Que fé? A confiança de que o que Deus tem é muito melhor do que o que nós temos para nós mesmos. Como se nós tivéssemos alguma coisa para nós mesmos. Mas só é possível pela fé, pela confiança de que viver para Ele e fazer o nome dEle grande é a melhor história que existe para ser vivida. Aí eu te pergunto, você acredita nisso? A melhor história que existe para a sua vida é viver a história que Ele tem para a sua vida? Viver a história que Ele tem para a sua vida é muito melhor do que se preocupar tanto em construir só o seu light, a sua vida acadêmica, ou ter sucesso profissional, ou sucesso, qualquer que seja outra forma de sucesso. Será que a história que Ele tem para você é de fato melhor? Você crê nisso? Você sabe que a Bíblia é repleta, né, de passagens, toda a Bíblia gira em torno disso, né? Então a história que Ele tem para você, para ser vida, é a melhor história que existe para ser vivida. É viver a história de Cristo, não a sua.
E aquele que perder a sua vida vai encontrá-la, né? Como está escrito lá em Mateus 16. Aquele que perder a sua vida vai encontrá-la. A gente costuma usar esse versículo muito mais no sentido de salvação, né? No sentido dizendo respeito à salvação. A salvação do espírito, né? A salvação da morte eterna. Mas eu entendo, e o contexto aí que os autores colocam, né? Que isso é muito mais amplo. Que perder a vida, perder a sua vida, nesse sentido, significa abrir mão dela, abrir mão da sua vida, abrir mão de viver a sua vida, abrir mão de construir a sua identidade na busca pela sua própria felicidade, pelo seu próprio bem. Quando você faz isso, você e decide viver para Cristo, construir a sua identidade em Cristo, no serviço a Cristo e só, então você encontra a felicidade que você queria, que você procurava, você encontra a realização que você procurava, que você desejava, que só é possível encontrar em Cristo. E essa é então a introdução ao nosso livro. Nós vamos gravar um novo vídeo tratando do capítulo 1 e vamos gravar um videozinho para cada capítulo daqui para frente. Espero que com esse vídeo falando sobre a introdução, a propósito do livro, tenha estimulado, tenha despertado no seu coração aquele calorzinho assim de desejo de viver mais a vontade de Deus, experimentar mais a vontade de Deus e servir mais. Eu tenho certeza que esse livro vai ajudar, vai enriquecer muito a sua vida e espero realmente que ele ajude a te forjar para ser aquela referência que a gente falou, que a vida acadêmica, o mundo acadêmico principalmente, é tão escasso, o mundo como um todo, mas principalmente o mundo acadêmico, tão escasso, né, de referências como essa. O que o mundo precisa, né, a academia precisa, seus colegas precisam, seus estudantes precisam, certo? Então a gente vai parando por aqui, no próximo vídeo a gente vai entrar no capítulo 1, que é falando sobre essa grande história que Deus quer contar através da nossa vida. Certo? Um abraço a todos.